Paz do Senhor, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos nesta noite. Amém. Feliz com Jesus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Provérbio 14, aonde a palavra do Senhor diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas mãos. Glória a Deus. Geralmente essa palavra, é para as mulheres de Deus, as servas do Senhor. Aquelas que são donas de casa, aquelas que têm família, aquela que cuida do seu lar, cuida dos seus filhos, do seu marido, da sua família. Mas muitas assim, às vezes a gente, na verdade, a gente, serva de Deus, tem que agir com sabedoria. Temos que ser a mulher sábia, dentro da nossa casa. Mas essa palavra também não só serve para as mulheres, serve para os homens também, os varão, de Deus. Que a sabedoria em Deus é sempre bom. Quando a gente tem família, quando a gente tem filho, quando a gente é casada, quando a gente é solteira, essa palavra serve para todos nós. Porque a gente agindo com sabedoria, a gente não destrói a nossa casa. Sobre essa palavra aqui, tem muitas direções, que a gente como esposa, vou falar para as irmãs, casadas, solteiras, aquelas que são mãe, dentro de casa, muitas vezes tem filho e é serva de Deus, conhece a palavra, é entendedora da palavra, e muitas vezes ela tem filhos que não servem a Deus ainda, tem esposo que não serve a Deus ainda, e muitas vezes ela não age com sabedoria, e em vez dela ganhar, o filho dela para Jesus, o marido, ela afasta, da presença de Deus. E muitas vezes as próprias pessoas de dentro de casa chegam para nós, que é servo de Deus, serva de Deus, e fala: Deus me livre de ser crente igual a você, de ser serva de Deus igual a você. Ó como se comporta, ó como fala comigo. Que muitas vezes a mãe, ela conhece a palavra, mas ela não tem aquela sabedoria, de falar com os filhos, quer rebater a malcriação do filho, quer tá ali discutindo com aquilo que o filho está dizendo. A gente tem que entender que quando a gente é serva de Deus, que temos ou marido ou filho que não serve a Deus ainda, a gente só convence, com oração, minhas irmãs, com oração. Não debater, não discutir. Seu filho é rebelde dentro de casa, você é uma mulher de Deus, ore por ele, não discuta, não fale que ele não tem mais jeito. Vai orando, vai colocando a situação dele nas mãos de Deus, vai perseverando sobre a vida do teu filho que ainda não é convertido. Quando ele vir discutindo, quando ele fizer aquela malcriação, saiba conversar com ele, vai falando com jeitinho, vai orar por ele, porque você sabe, que ele não tem conhecimento da palavra. Então, se você não tiver sabedoria, no falar com ele, em vez de você trazer ele para Jesus, você vai afastar. Ainda assim também as esposas, que é serva de Deus e o marido ainda não é convertido. Usa de sabedoria, não discuta, não vá com a força do teu braço, dizendo que aquilo está errado, que não é assim, não fica ficando chateada, falando cara a cara, enfrentando ele. Você não é porque você é boba, não se sinta uma boba, não, diante daquela situação, não. Você sendo sábia ali, você vai ganhar o seu marido para Jesus. É em oração, é perseverando, é quando ele estiver falando alto, quando ele estiver até te xingando, quando ele
tá te defamando, falando que tu é crente assim, assado. Deixa ele falar, vira as costas e saia, não discuta não. Quando ele estiver te xingando, quando ele estiver falando, reclamando, vá pro joelho, ore, interceda por ele. Vá com jeitinho, conversando com jeitinho, até você ganhar o seu marido para Jesus. Porque se você for debater com ele, dar de cara com ele, com a mesma, falar a mesma, repetir as mesmas coisas que ele fala com você, debater com ele, você não vai ganhar ele para Jesus. Você só vai se afastar, fazer com que ele se afaste de Jesus e até querer sair de casa. Muitas mulheres, elas se separa, ela perde o seu casamento, a família é destruída, ainda assim ela sendo serva de Deus, porque muitas vezes ela não aguenta, né, a pressão dentro de casa, e muitas vezes ela fica preocupada com o que os outros vão falar. Ela é serva de Deus, olha o marido onde está, olha o que o marido está fazendo. E muitas vezes as pessoas elas não chegam para você para te dar uma palavra de apoio, uma palavra de fé. Ela vai colocar coisas na tua cabeça para dizer que por que você não larga, por que você não deixa esse homem. Não, minha irmã. Teu casamento é bênção de Deus. Jesus não te uniu com teu marido, uniu você para ser o que Deus une, o homem não separa. Então, se você quer tua família transformada, você quer tua família servindo a Jesus, então não desista. Não desista de lutar, de orar pelo teu marido, pela tua casa, pela tua família, por aquele que ainda não é convertido ao Senhor. Não importa o que os outros digam, que você é boba, que você aguenta aquilo, não. Ore por ele, persevere por ele, porque na hora certa o Senhor, ele vai libertar, ele vai te dar vitória e tu vai ter uma família transformada, uma família liberta e todos servindo ao Senhor. Se você ser uma mulher sábia, se você perseverar, você vai ganhar sua família para Jesus, porque aquela tola, a tola ela destrói ouvindo o que os outros estão falando, ouvindo fofoca dali, fofoca daqui, ela vai estar discutindo com o marido, ela não vai saber conversar, ela vai querer debater com ele. Tudo a gente se resolve na base da oração, do joelho no chão, porque, meus irmãos, a gente não consegue nada com a força do nosso braço. Se a gente está com a luta, se a gente está com a peleja e ela é grande para a gente tem que colocar ela nas mãos do Senhor. Eu sei que é difícil quando a gente serve a Deus, que tem gente da nossa família que não serve. É muito difícil mesmo, é muita afronta, é muito levante, sabe? Que vem para nós. Tudo isso para ver se a gente desiste da nossa família, para ver se tem separação, para ver se a família vai ser destruída. Mas seja uma mulher sábia, seja uma mulher de Deus, seja uma mulher de oração. Persevere por tua casa, persevere por teus filhos, por teu casamento. Não deixe o inimigo destruir a tua casa, a tua família, porque lembra de você quando era ímpia, quando não servia a Deus, como você era também. Então se ponha no lugar de quem não é dentro da tua casa. Lembre de onde Deus te tirou, como você era e como Deus te transformou hoje. Lembra as coisas que você fazia e hoje não faz mais. Então, é a mesma coisa quem está na tua casa que ainda não serve o Senhor. A gente, hoje que a gente serve a Deus, está servindo ao Senhor, a gente olha para a situação de alguém que não serve e muitas vezes a gente até critica, mas a gente sabe que não é fácil, porque com a gente, até a gente ter conhecido Jesus, até a gente ter aceitado Jesus, né, ter se convertido, a gente também passou por muitas coisas, mas teve jeito para nós. Somos serva do Senhor. E por que não vai ter jeito com um familiar nosso? Um marido que é desviado, um marido que não aceitou Jesus ainda, um filho que mora dentro de casa, que não quer saber de Deus. Mas você é mãe, você tem
você tem a arma nas tuas mãos, que é a palavra de Deus. Então não desista do teu marido que ainda não foi convertido, não desista do teu filho, da tua filha que ainda não aceitou o Senhor Jesus. Continue sendo a mulher sábia, continue perseverando pela tua casa, pela tua família, porque na hora certa o Senhor vai libertar. E muitas vezes a gente pensa, né, que é fácil, mas a gente sabe que não é, porque a gente sabe o que a gente passou. E a gente sabe também que quando a gente se converte, o Senhor trabalha nas nossas vidas. E não foi fácil também para a gente se converter ao Senhor Jesus. Quantas vezes eu falo por mim, quantas vezes eu resisti ao Senhor Jesus, né? E quando alguém falava de Jesus para mim, eu não queria saber, né, de Jesus. Quando eu era ímpia, quando eu era jovem, né, adolescente, eu não queria saber de Jesus. Mas quando eu passei para a minha vida adulta, que eu comecei a namorar, que eu casei, eu vim ter essa necessidade com o Senhor Jesus através do meu casamento. Eu quis Jesus na minha vida. Sabe por quê, minhas irmãs, meus irmãos? Porque assim, eu vi que eu precisava de uma mudança na minha vida, na minha casa, com a minha família. E quando eu me casei, eu sempre falava para Deus que eu queria um casamento, queria ser uma pessoa feliz, ter um casamento feliz. E quando a gente é ímpia, o casamento da gente não é mar de rosas. Acontecem muitas coisas nas nossas vidas quando a gente está casada com o marido ímpio e a gente também é ímpio, é todos dois ímpios. É discussão, é briga, é confusão dentro de casa, nem sempre é mar de rosas, né? Mas eu vou falar para vocês assim, mulher, serva de Deus, que tem marido ainda que não é convertido, tem filho que não é convertido ainda. Então eu senti essa necessidade de buscar a Deus, porque eu sabia que eu só ia ter um casamento feliz, eu só ia ser uma pessoa feliz depois que eu conhecesse o Senhor Jesus. Aí sim ele ia mudar a minha vida. E eu sempre fui uma mulher de fé, eu não era convertida ao Senhor. Eu estou falando isso para aumentar a fé de vocês, que tudo é possível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. Quando a gente quer uma família da gente transformada, Deus ele nos dá a direção, ele nos dá estratégia, né, para que a gente venha ter sabedoria dentro da nossa casa. Eu não era convertida, mas eu sempre fui uma boa esposa e meu marido também não era convertido e a gente discutia e ele discutia mais comigo do que eu com ele. Mas sabe o que eu fazia? Eu nunca enfrentei o meu marido quando a gente discutia. Eu nunca fui em cima dele, na cara dele, debater com ele. Eu, sendo ímpia, eu já era uma mulher de fé e eu já buscava a Deus pela libertação da minha casa, do meu casamento, da minha família. Então eu fazia o quê? Ele não suportava ouvir nada de crente. Ele não suportava. Então eu, como uma mulher que eu queria uma mudança na minha vida, no meu casamento, eu tinha as direções que eu ouvia na televisão, eu via algumas pregações, eu via falando de Deus, eu tinha todo um jeitinho ali para ganhar meu marido para Jesus, para falar de Deus para ele, sem ele mesmo nem perceber. Eu pegava um copo de água, acompanhava as pregações na televisão, orava a Deus aquela água ali, determinando ali a libertação dele, pedindo a Deus para meu casamento ser um casamento feliz. Eu dava aquela água a ele para beber, sem ele perceber. Eu orava o travesseiro dele quando ele ia dormir, pedindo a Deus mudança na vida dele e na minha também. Eu fazia várias coisas assim de fé. Eu e meu Deus, e o Senhor Jesus, eu com a minha intimidade com Deus, minhas irmãs e meus irmãos. Eu não era nem serva de Deus ainda, não era nem evangélica. E eu já tinha essa fé. E eu já usava a minha fé
em Deus, para minha casa ser libertada, para minha família ser liberta, meu marido ser liberto. E eu fazia essas coisas todas, eu usava o quê? De sabedoria, meus irmãos. Porque assim, se eu fosse aquela mulher tola, eu tinha me separado, eu ia, botava o dedo na cara dele, eu ia brigar com ele, eu ia em cima dele, porque eu era ímpia, então eu não tinha nada a perder. Mas não, eu ia para o meu quarto, botava meu joelho no chão e orava pedindo a Deus transformação, libertação, mudança. Era eu e Deus ali. E Deus, meus irmãos, me ouvia. E Deus foi trabalhando na vida do meu esposo. Deus foi transformando a vida dele. É uma história longa e linda. Eu vou só resumir. Meu marido hoje é convertido ao Senhor, é um homem de Deus, um homem que Deus usa assim tremendamente para honra e glória do nosso Deus. Eu sou uma mulher, uma serva de Deus, minha filha é uma serva de Deus. Foi assim, através de fé, através assim ali, ó, uma luta assim constante ali, ó, com fé, oração, jejum, joelho no chão. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes na hora da dor, na hora da chateação, eu ia para os pés da minha cama chorar nos pés do Senhor, dizendo a Deus que eu não aceitava aquela situação na minha casa, com minha família, que eu não arrumei um casamento para sofrer. E Deus, Ele me ouvia. Deus, Ele já estava trabalhando na minha casa, na minha vida. E hoje, para a honra e glória do meu Deus, somos uma família em Cristo, somos uma família do Senhor, somos uma família bendita ao Senhor. Obedecemos a palavra do Senhor, fazemos a vontade de Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, minhas irmãs, isso aqui é um testemunho para aumentar a fé das minhas irmãs, que tem marido que não é servo de Deus ainda, que tem filho e filha que não é convertida ainda. Não desista, não desista pelo teu casamento, não desista pela libertação do teu filho, da tua filha. Continue sendo a mulher sábia. Tá reclamando? Fique calada, vá pro joelho orar. Tá lhe xingando? Tá lhe defamando? Tá lhe confrontando? Vá pro joelho orar. Vai entregar essa luta, essa situação nas mãos de Deus, que você vai ver o trabalhar de Deus na tua casa. Mas seja perseverante. Não deixe de buscar pela tua família. Não deixe o inimigo destruir a tua casa. Tua casa e tua família é do Senhor. E você vai falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Porque a gente, quando é serva de Deus, quando a gente usa de sabedoria, a gente não destrói a nossa casa não, a nossa família não. A gente ganha sim ela para Jesus. E o Senhor, Ele vê, minhas irmãs, a luta de cada um, de cada mulher, de cada homem que passa com as suas esposas. Vocês também, meus irmãos, varão do Senhor, se tiver uma mulher atribulada, perturbada, se vocês são servos de Deus e elas não são, lute para a convenção da tua esposa, para a transformação dela. Ore ao Senhor, comece a buscar, comece a perseverar por ela, que ela vai se converter ao Senhor. Comece a descer nas madrugadas pedindo a Deus mudança, transformação, que Deus não vai deixar o inimigo destruir o teu casamento. Se ela te afronta, se ela é perturbada, se ela quer dar na tua cara, porque a ímpia, tem muita mulher ímpia mesmo que quer tirar da valente, que diz desaforo ao marido, quer bater de testa com o homem igual o homem, quer se comparar ao homem. Desça teu joelho, não discuta não. Vai orar por ela, vai orar pelo teu casamento, vai buscar pela tua casa, pela tua família, para que todos venham servir ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É assim que o servo de Deus tem que ser, orar um pelos outros, buscar ao Senhor. Não há luta, meus irmãos, que o Senhor não possa trabalhar na vida da gente.
todas as nossas dificuldades, colocamos na mão de Deus. Então hoje, meus irmãos, se eu tenho uma família transformada, uma família convertida ao Senhor, primeiramente a Deus, e depois, meus irmãos, a perseverança, a oração. Foi a oração, a fé, a minha fé, que eu não desisti da minha casa, da minha família. Porque eu sempre sonhei em ter uma família abençoada, uma família perfeita, uma família do Senhor. E graças a meu bom Deus, se eu fosse a mulher tola, se eu fosse discutir, debater, hoje eu não teria uma família feliz. Hoje eu posso dizer para vocês, meus irmãos, hoje eu sei o que é felicidade. Hoje eu sei o que é ser feliz, porque eu sirvo ao Senhor, a minha família serve ao Senhor e todos nós da minha casa servimos ao Senhor. Então, somos assim, unidos, somos temente a Deus, somos obedientes à palavra e estamos aí fazendo a vontade de Deus. Então isso sirva de exemplo para vocês que têm mulher, marido que não é convertido. Não desista, não seja a mulher tola, aquela que derruba, né, que destrói a casa. Porque ainda assim tem mulheres de Deus, né, que, vamos dizer, na rua tem um comportamento, mas quando chega em casa tem outro, é totalmente diferente. Tem serva de Deus que muitas não têm sabedoria. Chega em casa, discute com o marido, discute com o filho e parece que só é crente da porta para fora, mas da porta para dentro se comporta como ímpia, igual os que estão dentro de casa. Não, minhas irmãs. Fique na posição de serva, na posição de mulher de Deus. Seja uma mulher de oração, seja uma mulher perseverante com sua família, naquilo que tu quer da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra falou teu coração nesta noite, que o Senhor vinha dar um despertar a cada um de vocês que ouviu esta palavra hoje, da parte do Senhor, e que vocês vinham botar em prática, né? Orar ao Senhor, pedir ao Senhor para dar paciência, para dar mansidão, né? Quantas vezes, meus irmãos, eu tive vontade de encher meu marido de desaforo, mas eu engoli seco. Não é vergonhoso falar, não. Não é dizer que você é besta, que muita gente olha pra gente assim, que é serva de Deus, e diz que a gente é besta. Você é besta, você aguenta muita coisa. Não, eu sabia que minha família era já do Senhor, que um dia ia servir ao Senhor. Por isso eu não desisti, porque eu sei que Deus tinha e tem planos nas nossas vidas. Então, se eu fosse agir como a mulher tola, né? Dizer desaforo, enfrentar, hoje eu teria a minha família destruída. Mas não, eu fui a mulher sábia que a Bíblia fala. Eu engoli seco, eu comi calada, mas fui para o joelho. Tudo que eu ia para o joelho orar, em lágrimas, o Senhor me respondia. O Senhor estava trabalhando. E o Senhor trabalhou na minha casa e na minha vida. E continua trabalhando em nós. Que o Senhor não para. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um de vocês, dando sabedoria, dando entendimento. Amém? Glória a Deus. Jesus abençoe.